Bom dia a todos. Em nome do tribunal, no conselho do tribunal, agradeço a oportunidade de poder falar de um tema que me empolga particularmente muito. Licitações públicas já é um tema que eu sou muito apaixonada e essa vertente ambiental é desafiadora. Me foi desafiadora e eu creio que é diariamente até para os mais especializados na matéria. E hoje o meu compromisso com vocês aqui, passar o nosso plano de voo. Nós vamos abordar licitações sustentáveis, todos os conceitos ambientais, de sustentabilidade, vamos voltar todos para a área de gestão pública, especificamente de compras públicas. É um tema muito interessante, então é preciso, é necessário para que ele seja produtivo, que nossa manhã seja produtiva, que de fato haja uma dialética entre mim e todos vocês, então a qualquer momento eu rogo a participação de vocês, não percam a oportunidade de fazer algum comentário, citar algum exemplo, porque apesar de ser um tema que é totalmente contextualizado no seio da administração pública, o princípio e fundamento nós praticamos no nosso dia a dia, nossas oportunidades de consumo e de falar sobre esse assunto. Então, é muito importante que vocês contribuam também com a experiência que nós teremos aqui. Me pediram para fazer, a programação inicial não era de fazer com intervalo de irmos até por volta de 11 da gravação, mas me pediram para fazer um intervalo rápido de 10 minutos, por volta de 10 horas, né? Eu estava descansada, eu vim um coffee break, então nós seguiríamos agora até as 10 e depois retornaremos às 10h10 e seguiremos até às 11 com conteúdo, sem prejuízo posteriormente de o segmento de algum debate, ok? Então, vamos iniciar aqui a nossa programação. Eu gostaria de iniciar com um preceito constitucional que, num sistema positivista como o nosso, é preciso que nós tenhamos esse elo, essa âncora da nossa Carta Maior, que é a Constituição. Então, apesar de esse tema ter um contexto histórico, uma linha histórica muito antes da Constituição Federal de 88, nós começaremos aqui, traçaremos o nosso marco legal na Constituição. E a Constituição ela foi extremamente sensível e usou termos muito felizes e posicionamentos muito felizes também quando tratou desse assunto no artigo 225 e diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, de onde se impôs ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, além de criar o direito da coletividade ao ambiente equilibrado, ecologicamente sadio. Designou o poder público, não somente ele, mas também a coletividade, como pessoas de onde se emana a obrigação de fornecer esse bem, esse direito à coletividade. Então, como eu disse foram termos e posicionamentos muito felizes na nossa Constituição e que dão um primeiro passo muito produtivo a esse nosso tema, de posicionando os agentes corretamente, numa perspectiva sistemática e atual, e criando de forma direta e objetiva o direito e o dever.
sustentável, muita gente pergunta, então vai ser uma palestra ambientalista? O enfoque é só ambiental? É só ecológico? É de fato sobre impactos que ocorrem no nosso ambiente, fauna e flora? Não. Desenvolvimento sustentável é compreendido em 3 dimensões. Alguns até falam em 4, em 5, já chegou até o número 5. Mas aqui, para o nosso ensino básico, introdutório, essas 3 dimensões comportam bem o conceito do tema que a gente precisa. A primeira dimensão é a dimensão, obviamente, ecológica, essa sim, fauna e flora, recursos naturais. Seria sim o meio ambiente na versão mais primária que nós conhecemos. A segunda é a sociedade, porque se parte da premissa de que a sociedade, não somente os seres humanos como animais racionais integrantes da ecologia, mas a forma como os seres se organizam deve ser respeitada no contexto da sustentabilidade ambiental. As culturas, a forma de trabalho, a hierarquia, a história daquele povo, daquela sociedade deve ser respeitada num processo produtivo de bens e serviços. Por isso essa dimensão social posta aqui. E também a economia. Precisa agregar valor. A economia aqui no sentido muito macro, de agregar valor a essa sociedade e a essa ecologia. Um valor não somente financeiro, não somente monetário, mas as pessoas, os bens que estão envolvidos nesse sistema produtivo, eles precisam haver uma impressão de fora que está havendo agregação de valor a esses bens e pessoas envolvidos nessa cadeia. Então, por isso essas 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. Um outro passo aqui que eu preciso passar para todos vocês, para que a gente contextualize também adequadamente o nosso tema, é que um outro braço do desenvolvimento sustentável, ele não está ligado, é uma crença que nós temos, ele não está ligado somente ao consumo. Consumir é uma etapa da cadeia produtiva, da vida de um produto ou de um serviço na nossa sociedade, no nosso mundo. É aquela que nós temos mais contato, porque é aquela onde todo mundo está inserido. E todo mundo, pessoa física, indivíduos e instituições públicas e privadas. Todos nós consumimos. E é o que está mais perto, é a relação com o meio de produção mais próxima a nós. E nossa tendência é relacionarmos o desenvolvimento sustentável a um consumo consciente, a um consumo orientado à sustentabilidade, a parâmetros ecologicamente corretos. E não é só isso, essa é apenas uma etapa dessa cadeia produtiva, que começa com a extração. Tudo que nós consumimos vem direto ou indiretamente, ou já veio em algum momento de algum recurso natural. Nada foi criado totalmente em laboratório, né? Tudo foi extraído do meio ambiente em algum momento, em alguma fase desse produto, ele recebeu a inserção, a presença de recursos naturais na sua composição. Então, a cadeia começa com a extração. Depois da extração, caminha-se para a produção, que é uma outra etapa, envolve outros agentes e outras regras, outros impactos também. Aqui na produção, além dos recursos naturais extraídos do meio ambiente, agrega-se a eles compostos químicos também, muito provavelmente, esses sim, produzidos em laboratório, a maior parte, né? Com menos interferência de recursos naturais, que são agregados a essa fase produtiva. Depois nós temos a distribuição para uma nova cadeia do processo produtivo, a disposição desses bens ou serviços no mercado, e aí sim o consumo, a penúltima etapa, e o descarte, a etapa mais esquecida por todos, porque ainda é uma tônica, principalmente no nosso país, é a que é menos rentável. É a que é menos rentável e a menos
e a mais silenciosa. É mais silenciosa, porque as pessoas que acabam sendo diretamente afetadas e prejudicadas por essa etapa são pessoas mais silenciosas. São, geralmente, pessoas para quem os demais organismos da sociedade pouco olham. Então, é a que a gente menos lembra, né? Então, eu gostaria que a gente sempre lembrasse, é um conceito que a gente vai trabalhar bastante aqui quando formos falar de critérios de sustentabilidade, critérios ambientais que precisamos levar para as contratações públicas, não é somente do consumo, não é somente da opção por um equipamento de ar-condicionado, por exemplo, que atenda uma certificação energética adequada. Não é somente isso. A preocupação ela tem que ser ampla, ela tem que ser de todo o ciclo de vida, e é um termo que nós vamos usar bastante, todo o ciclo de vida do bem e do produto. A administração, enquanto entidade consumidora, todos os consumidores de forma geral, precisam dedicar atenção não somente a toda essa cadeia. E os agentes interferentes nessa cadeia, podemos citar os três principais: o governo, de forma ampla, toda a administração pública, direta e indireta, nos seus 3 níveis de esfera, a sociedade, também organizada pela sua menor célula, que é o indivíduo, até pequenas empresas, grandes organizações, terceiro setor, aqui também é abarcado nesse conceito, e empresas e corporações que muitas vezes não atuam somente na cadeia como produtores, também inseridas nas várias etapas da cadeia produtiva. E para a gente ficar com o impacto adequado para o nosso tema, impacto psicológico na medida certa para o tema que a gente vai tratar aqui, porque ele é um tema que, além do conteúdo técnico, é imprescindível que todos vocês estejam muito sensibilizados pelo assunto, senão não vai fazer sentido, a história não vai fechar. Só a parte técnica, praticamente o cálculo matemático que eu vou ter que passar aqui para vocês, não é o suficiente para encantá-los, para realmente engajar vocês na matéria. É preciso que haja uma sensibilidade e ela seja eficiente. Então, eu gostaria de trazer alguns dados aqui que são bastante chocantes até, que começam a despertar a nossa atenção, se ainda não estamos espertos para isso. O primeiro dado: apenas a população norte-americana, que é 5% da população mundial, é responsável pelo consumo de 30% dos recursos naturais e geração de 30% do lixo mundial. 5% da população norte-americana é responsável por 30% de tudo que se consome no mundo e de todo o lixo que é gerado. É onde se concentra o maior poder aquisitivo atualmente, proporcionalmente em termos absolutos, do mundo. Nos Estados Unidos é o maior fomentador de consumo do mundo, quer seja pela sua cultura e quer seja pelo seu hábito de consumo. Então, ele sozinho responde por 30% de tudo que é produzido, de tudo que é gerado no nosso mundo. Se todos consumissem esse patamar, seriam necessários de 3 a 5 planetas para suprir essa demanda. Não é no futuro, é hoje. É hoje. A capacidade que nós temos de extração e de produção e de alocação no mercado e de disposição de consumo não seria suficiente. Nós teríamos que triplicar, a quintuplicar essa capacidade, não somente nossa de extrair e produzir tudo isso, como também dos recursos naturais, para atender o mundo caso todos tivessem o mesmo hábito de consumo dos Estados Unidos. E eu arrisco dizer que, se não é assim, essa realidade, em muitos países é por falta de poder aquisitivo, porque a cultura do consumo, tal qual é a americana, é tão massificada que a vontade de consumir, eu creio que já é muito parecida ou muito próxima à vontade de um norte-americano. De tão bombardeados que nós somos pelo marketing, pelas referências ideológicas, referências culturais, referências de entretenimento que nós somos. Então, a vontade, eu acho que já é equivalente. Falta poder aquisitivo para consumir. Então, a sorte dos nossos
da preservação ainda que nós temos dos nossos recursos naturais é que esse poder aquisitivo não é tão massificado quanto a vontade de consumir, felizmente. Consumo de 1/3 dos recursos naturais do planeta nos últimos 30 anos. 30 anos. Nós temos bilhões de anos de história do nosso planeta, alguns milhões de histórias do surgimento da vida, e em 30 anos, o ser humano foi capaz de exaurir 1/3 da capacidade natural do nosso planeta. Há mais de 100 mil químicos sintéticos usados no mercado atualmente, na cadeia produtiva. Além dos recursos naturais, se utiliza mais de 100 mil produtos, elementos totalmente sintéticos em tudo que nós consumimos. Consumimos em amplo sentido, não só vestimos, mas também ingerimos. A legislação americana permite o lançamento de quase 2 toneladas de químicos tóxicos anuais. Isso é o que ela já permite, e eu lhes garanto, já é comprovado, que isso não é o suficiente. Ainda esse número tão assustador não é o suficiente porque a sociedade americana precisa para dar vazão à sua capacidade produtiva. Então, se isso não é o suficiente e há uma legislação que impõe um limite, o que as indústrias americanas fazem, e não só as americanas, não é nem aqui, a minha intenção em nenhum momento é de demonizar a cultura americana por ser americana, mas sim o hábito, a postura, o posicionamento dessa economia no contexto em que nós vivemos. Então, se essa linha produtiva não cabe mais nesse local, nesse país, por conta da legislação, o que ela faz? Migra para onde não há essa posição. Então, aqui que começa o processo de chinesização do mundo. Esse processo monstruoso de chinesização do mundo. Primeiro por essa migração, por esse êxodo de parte da linha produtiva americana, não só dos Estados Unidos, mas de qualquer outro país, dos europeus também, já saturados dos seus locais de origem por força de uma legislação maior, migram para países onde essa legislação não é tão, ou inexistente, ou não é tão rígida assim, para continuar a produzir. Estima-se que mais de 90% do que consumimos são descartados em até 6 meses. Eu não acreditei nesse dado quando eu levantei. Eu fui testar ele na internet e encontrei poucas referências, porque um dado assim, tão matemático, não é todo mundo que se dedicou a pesquisar, mas de fato é isso. Existem organismos internacionais gabaritados e de muita credibilidade que já afirmaram isso. 90% do que nós compramos e consumimos, nós descartamos, ou imediatamente, porque são comida, enfim, bens de limpeza, que nós já consumimos quase imediatamente, ou nós vamos descartar em até 6 meses. Quando isso começou, né? A gente, assim, está inserido nisso, a gente fica perguntando como eu deixei isso acontecer. Eu quero saber quem foi o culpado, identificar quem foi o primeiro a defender isso, porque é um absurdo onde nós chegamos. Então vamos tentar voltar um pouquinho, correr com essa linha do tempo, rebobinar para ver onde isso começou, para tentar entender esse processo, a origem dele e, de repente, combater a causa correta do estágio onde o nosso planeta, nossa postura de consumo chegou. Após o término da Segunda Guerra Mundial, todos os países que participaram ativamente da Segunda Guerra, a Europa, os Estados Unidos, o Japão, entraram num período de recessão absurdo. E não só as empresas sofriam muito, não só os produtores dessa cadeia produtiva, mas as pessoas também. A economia estava em completa recessão e não havia perspectiva de melhora, de tão homogeneizada que era essa escassez econômica. Então surgiu um analista econômico chamado Victor Lebow,
que trouxe uma solução milagrosa para o fomento da economia de todo o mundo. Então ele trouxe uma nova perspectiva de posicionamento de mercado. E um trecho, esse texto dele ele é bem grande, ele tem aproximadamente 6 páginas, vocês conseguem encontrar ele na íntegra em inglês na internet, pelo nome, pelo título dele, pelo ano, foi em 1955. O trecho mais impactante e o que resume melhor a filosofia, a nova filosofia de mercado que ele queria passar para o mundo e que todos adoraram, eu gostaria de ler aqui para vocês. Nossa economia altamente produtiva exige que façamos do consumo nosso meio de vida, de modo que devemos converter a compra e o uso desses bens em rituais, buscando no consumo nossa satisfação espiritual e do nosso ego. Precisamos ter coisas consumidas, queimadas, substituídas e descartadas, de modo mais e mais acelerado. Ele entendeu que as pessoas e as instituições não iriam suportar a reativação da economia tal como ela era antes da Segunda Guerra Mundial. Ele sacou isso, ele falou, mesmo que nós conseguíssemos recuperar o ritmo de produção e de consumo, não seria suficiente para reerguer as economias do mundo. Era preciso ter um choque de consumo para que as coisas voltassem ao trilho novamente e nós atingíssemos taxas de crescimento agradáveis a todos. Então ele trouxe essa nossa nova lógica de consumo, que é consumir mais e mais e mais. Só que esse consumo mais e mais, isso é fácil. Sim, se eu não consigo recuperar o ritmo anterior como única fonte para me fazer crescer de novo, eu preciso aumentar o consumo. Até aí, né, qualquer lei ou economia conseguiria chegar a essa conclusão. Mas a sacada dele foi num conceito até então novo, chamado obsolescência. Em dois desdobramentos. A obsolescência planejada, programada por aquela cadeia produtiva, que eu mostrei para vocês, e a obsolescência percebida, a sentida pelo consumidor. A planejada seria mais o conselho que ele passa para essa cadeia produtiva de que, olha, os bens eles não podem mais ser duráveis. Porque se eles são duráveis, o consumo vai ser estancado. Nós não teremos como implementar essa nova tônica de consumo a perder de vista. Ele precisa ter um limite, ele precisa ser exaurido rapidamente. E mais, quanto mais rapidamente ele for exaurido, melhor para a economia. Melhor para a economia vai ser. Porque as pessoas elas têm essa necessidade latente do consumo. Porque nós vamos incorporar esse novo rito de consumo. Esse novo sentido para a vida das pessoas, de que elas somente vão encontrar um sentido espiritual e transcendental para a vida delas a partir do consumo. Então, se elas precisam e aquele bem não dura tanto quanto durava antes, para manter o hábito de consumo e o sentido da vida e do ego delas, elas vão precisar consumir novamente. E mesmo para os bens duráveis ou mais duráveis do que a média, né, do que a vida útil, se incutiu nos consumidores a ideia de obsolescência sentida, de que aquele produto não me satisfaz mais, de que estar com aquele produto na sociedade é uma mensagem que eu estou passando para aquele microcosmos de que eu não me preocupo com essa cadeia, de que eu não faço parte dessa cadeia, de que eu não contribuo, de que eu posso ser totalmente indiferente. Ninguém quer ser indiferente, todos querem sentir o sentimento de pertencimento a essa cadeia que é tão produtiva, que é o motor de toda a sociedade. Então, estar com um carro, mesmo que funcione, mas que não é mais do ano, aí o que atua, e eu tenho vontade ainda de trocar, o que atua não é mais a obsolescência programada, planejada pelos meios, e sim a obsolescência sentida. Então essas duas obsolescências agindo conjuntamente nesse contexto pós-guerra e de meios produtivos a todo vapor, principalmente fomentados pelas inovações tecnológicas da Segunda Guerra, que foi o propulsor de
inovação tecnológica em todos os sentidos. Então, tínhamos então um cenário perfeito para o fomento, como nunca antes visto, de consumo. E cada vez mais. Então, esse mundo tal como funciona hoje, esse contexto da cadeia produtiva e do consumo, ele tem origem aqui, no período pós-Segunda Guerra, por esse analista econômico de varejo, Victor Ney. Okay? É muito interessante a gente saber de onde vem, para que a gente entenda como as coisas chegaram. Vamos então continuar. Os impactos mais imediatos que nós conseguimos identificar desse consumo exacerbado, descontrolado. Desigualdade social e pobreza. Por que desigualdade social e pobreza? É um chavão? É um lugar comum? Lembra no slide anterior que nós vimos aqui que alguns países têm uma legislação ambiental mais forte, mais rígida, e que isso provoca um êxodo de algumas linhas de produção para outros países? E essas linhas de produção, quando migram para outros países, já com esse ímpeto de fugir da rigidez ambiental, da rigidez de regras ambientais, chega a essas novas culturas com essa postura de não respeitar. Então, o que nós vamos encontrar com essa migração? Trabalho escravo, quebras de respeito à cultura das pessoas, exploração infantil, exploração dos meios, dos recursos, elitização de alguns produtos que antes era de consumo habitual dessas pessoas. Eu estava lendo outro dia, de curiosidade, o problema sério que foi gerado há uns 10 anos no Peru, 10 não, acho que 5, que entrou nessa moda da quinoa. Eu acho que nem hoje não está, acho que já saiu até um pouco de moda, assim, desses cardápios fitness. Mas até um tempo, a quinoa foi uma descoberta. Hoje é uma outra coisa, mas há uns 5 anos, 5, 10 anos, foi a quinoa. Ela é um cereal e é uma fonte de carboidratos muito positiva, bastante equilibrado. E é plantado no Peru e era uma comida, uma fonte de alimentação extremamente acessível até 10 anos. Era uma fonte de alimentação característica de classes menos abastadas, paupérrimas na verdade, e que conseguiam ter acesso à quinoa a preços muito módicos para eles. E que depois que descobriram e que elitizaram e que virou produto de consumo, fitness e todo mundo, eles deixaram de ter esse produto a um preço tão acessível. Isso foi elitizado e passou a um patamar totalmente de preços impraticável para a realidade deles. Então, esse é um reflexo já bem lateral que acaba prejudicando as pessoas que estão envolvidas. Um efeito totalmente fora do ciclo de consumo, se vocês forem pensar, não é verdade? Porque os peruanos que consomem a quinoa eles não são o público-alvo das empresas que lá chegaram para extrair, para comercializar nessa nova roupagem. Eles não fazem parte daquela cadeia produtiva que nós vimos naquele slide. E acabam sofrendo, na verdade são os que mais sofrem o impacto desse consumo. Então, daí porque do impacto voltado para a desigualdade social e para a pobreza. Violência e conflitos, como um desdobramento também dessa questão do desrespeito cultural e das classes lá. Perda da biodiversidade, ocasionada pela extração irracional dos recursos naturais. Desmatamento, poluição do ar e da água, contaminação do solo dos lençóis freáticos, geração de resíduos sólidos e aquecimento global, mudanças climáticas, todos relacionados àquele topo da pirâmide da parte ecológica do desenvolvimento sustentável. Conceito de desenvolvimento sustentável, então, que vai delimitar aqui o nosso universo de observação. É aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Então, é o consumir hoje sem prejudicar
os que precisam consumir amanhã e depois. É basicamente isso, bem simples até de aprender. Essa é a sustentabilidade. Não é para mim, não é o desenvolvimento, trazê-lo para nós, não é trazer o desenvolvimento sustentável para nós agora, para que nós usufruamos dele. Não. É o praticar hoje para que isso se perpetue para as gerações futuras. Propõe uma visão e processo, e não um lugar aonde se quer chegar. É um conjunto de novas visões e de novas diretrizes que nos permitirão caminhar para que isso, em se impondo, isso venha a se perpetuar e crie uma nova lógica de mercado de consumo. Os objetivos: discutir e propor meios de harmonizar o desenvolvimento econômico com justiça social e proteção ambiental e garantir a equidade na geração, nas novas gerações. Então, por meio de uma organização dos pilares econômicos e sociais mais adequadas, em uma simbiose mais saudável, eu consigo conceber um sistema em que o consumo das futuras gerações não seja comprometido. Esse é o objetivo, esse é o dilema do conceito de desenvolvimento sustentável. E o foco é ético, a raiz é ética, porque só faz sentido essa sistemática se há uma preocupação com quem? Com nós que estamos aqui? Não. Com quem? Com outros. Talvez pessoas que nem sejam do nosso convívio. Então, se as pessoas não têm, se a sociedade, se a comunidade não tem esse valor que é de fundo ético, o valor de que precisamos garantir os meios de vida de uma geração que não é a minha e talvez não seja nem os meus filhos, nada disso faz sentido. Nada disso é possível se concretizar. Então, por isso, essa raiz ética, porque é necessário esse valor para que a coisa faça sentido, senão ela não faz. Senão, sim, realmente, isso é assim que funciona. Mas quem diz que eu preciso estar preocupado com a geração? Né? Então, nós precisamos desse valor ético para que tudo se encaixe perfeitamente e flua e atinja esse objetivo. Mas aqui o conceito que foi extraído, esse conceito já é um pouco mais avançado, esse anterior aqui. Esse anterior é de 83 e esse aqui já é um conceito um pouco mais incrementado, de 2003. Foi uma convenção que houve em Marrakech, no Marrocos, sobre discutir as avaliações de todos os eventos ambientais que tinham havido até então, sobre essa vocação do desenvolvimento sustentável, e se chegou a esse conceito como ponto uníssono desses organismos defensores dessa bandeira. Consumo sustentável é o uso de bens e serviços que atendam às necessidades básicas, proporcionando uma melhor qualidade de vida, enquanto minimizam o uso dos recursos naturais e materiais tóxicos, a geração de resíduos e a emissão de poluentes durante todo o ciclo de vida do produto ou serviço, de modo que não se coloque em risco as necessidades das futuras gerações. O conceito que ético permanece. O que se agregou aqui foi o conceito de cadeia produtiva, de que é necessário, de que até para o consumo sustentável, é necessário que nós não percamos de vista a sustentabilidade não somente do consumo, mas de toda a cadeia produtiva de bens e serviços. Chama a responsabilidade, mesmo que seja do consumidor, que é quem vai usufruir do produto final dessa cadeia, mas para que ele esteja atento a toda a cadeia produtiva, como responsável por ela. Porque a cadeia produtiva só funciona para que haja o consumo. Sem o consumidor, é claro que sem nenhuma das fases ela funciona, mas ela é toda voltada para o consumidor. Então, deve-se cobrar dele, em primeiro lugar, essa consciência pelo todo, pela cadeia inteira.
A produção sustentável, daí há inclusive essa separação do consumo sustentável e a produção sustentável, e a incorporação ao longo de todo o ciclo de vida de bens e serviços das melhores alternativas possíveis para minimizar os custos ambientais. Novamente, o conceito sistemático de fases de etapas. Esse processo de Marrakech, o Brasil aderiu a ele em 2007 e é importante citá-lo porque alguns doutrinadores entendem que a mudança que houve na 8666 no artigo 3º, ao incluir uma das finalidades, o desenvolvimento nacional sustentável, teve raiz aqui, nessa Convenção de Marrakech, que ela de fato foi o primeiro marco de evento, de mobilização mundial para que as compras públicas tivessem esse viés de desenvolvimento nacional sustentável, essa preocupação. Foi esse evento. Então, se associa que a motivação para a alteração do 8666 tenha surgido aqui, nesse contexto. Esse processo, ele teve esse escopo de fato traçar uma meta. Ele foi bem objetivo. Olha, chega então, vamos parar com um monte de conceitos abertos, vagos, vamos traçar procedimentos para que os países que de fato queiram trazer esse novo contexto para a sua cadeia de consumo, eles tenham um passo a passo para seguir, tenham um roteiro, algo bem objetivo mesmo, procedimental, para tentar não somente cobrar essa métrica aos países que estivessem aderindo ao projeto, como também de medir, de mensurar a evolução dos países que de fato encamparam a ideia. Né? A partir de métricas você consegue medir o avanço e a evolução das nações que aderiram Então, a primeira fase ela é composta de consultas regionais para identificar as prioridades do projeto do processo de consumo. A segunda fase, construção de estratégias regionais, implementação, desenvolvimento de mecanismos de apoio institucional regional. Terceira, implementação de projetos em todos os níveis locais, regionais e nacionais. E a última fase, reporte do processo, coordenação internacional, revisão do processo e a elaboração do plano de ação. O Brasil está entre a fase 2 e a fase 3. Já superou a 1 e está aqui já na fase de implementação, alguns projetos já implementados, como a alteração da 8666, outros projetos com a implementação disso e a sistematização desse novo contexto de compras públicas, ainda está aqui na fase 2. Ela foi após a Rio 92 e, como eu disse, foi para dar concretude a esses conceitos de produção e consumo sustentáveis. Também previa a criação de um plano de ação, que está aqui na última fase, elaboração do plano de ação de todas as medidas que vão ser adotadas por cada nação. Aqui, só para vocês terem uma ideia de materialidade do que eu disse, que as 7 forças-tarefas de Marrakech, uma delas é compras públicas sustentáveis. Então, não é uma iniciativa exclusiva brasileira. Todos os países que aderiram à Convenção de Marrakech têm essa pauta e já, inclusive, implementaram há muito mais tempo que o Brasil. A Europa tem exemplos fantásticos de aplicação de todos os